O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes; tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos celebrando a terça-feira da 6ª semana do tempo ordinário. A liturgia hoje, a igreja é muito sábia. Nós temos memória curta, nos esquecemos de tudo aquilo que Deus realiza conosco. Os judeus, quando vão transmitir a fé aos filhos, e esta transmissão se inicia quando as crianças, muito pequenas ainda, começam a questioná-los. Por exemplo, no dia da Páscoa. E eles têm o ritual da Páscoa judaica. Pai, por que esta noite é diferente? E o pai começa a dizer por que aquela noite é diferente, fazendo uma recordação, um memorial de tudo aquilo que Deus fez com eles. Como começa o pai? Começa assim: filho, esta noite é diferente porque nós éramos escravos do faraó, estávamos pisando barros, estávamos vivendo uma situação terrível sob o jugo do faraó, mas Deus mandou para nós Moisés, mandou para a terra do Egito 10 pragas. Deus foi potente, endureceu o coração do faraó e fez com que nós contemplássemos a sua glória. Depois que saímos da terra do Egito, começamos a caminhar no deserto, e Deus nos colocou diante da dificuldade o maná. Todos os dias Deus mandava para nós o maná, o pão que descia do céu. Estávamos com sede, Deus também mandou para nós a água. Queríamos carne, e Deus mandou para nós as cordonizes. E assim vai contando tudo aquilo que Deus realizou na história, desde a saída do Egito até a terra prometida. E os filhos vão escutando aquilo e vão tendo desde pequenos um amor impressionante a Deus, porque este Deus é favorável, concede a nós grandes situações em que nós nos alegramos no momento, mas depois nos esquecemos quando estamos vivendo talvez
um tempo de sofrimento. Parece que tudo dá errado na nossa vida. Parece que Deus nunca tem nos concedido consolações. Temos a memória curta, e a passagem vai dizer: nos tempos de dificuldades, nos tempos de tristeza, lembra-te dos dias bons. Nos dias bons, recorda-te dos dias maus, para que assim você e eu, vivemos na presença de Deus. O pecado nos deixa surdos à voz de Deus e nos deixa cegos à obra de Deus. Nós somos pessoas imediatas. Quando queremos algo, queremos que Deus resolva imediatamente. Se Deus não resolve o meu problema, a minha angústia, a minha dificuldade, o que for que seja, eu desprezo Deus. Esqueço tudo aquilo que Ele providenciou na minha vida. Por isso, a primeira leitura nos alerta: feliz o homem que suporta a provação. Alguém aqui não sofre? Todos nós sofremos, a começar do padre até a última criança, a mais pequena. Todos nós sofremos. Por quê? Todos nós temos pecados. O pecado nos leva ao sofrimento. O pecado nos leva à morte. Não é Deus que nos tenta. Ah, padre, estou passando por um momento de dificuldade, Deus parece que está me tentando. Não, é errado falar assim. Estou passando por um tempo de provação. E a nossa vida toda é um tempo de provação, porque toda a nossa vida é um deserto. E o povo de Israel foi provado durante 40 anos para ver aquilo que existia no coração deles. E o que existia no coração daquele povo? Só murmuração. Quanto mais Deus dava, mais murmuração. Moisés nos arrancou da terra do Egito, da mão do faraó, para nos fazer perecer aqui. Lá nós tínhamos cebola, alho, carne. Por que nos fez sair da terra do Egito? Sempre murmuração, murmurações. Conhecem São Jerônimo, não é verdade? São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia do grego, do hebraico para o latim. São Jerônimo nos ensina que o demônio, ele tem uma missão. Qual é a missão do demônio? Nos tentar. Por isso nós rezamos no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. O demônio tem a missão de nos tentar todos os dias. Quando ele encontra você e eu fazendo aquilo que temos que fazer, porque ninguém fará por nós, quando temos que realizar o nosso ofício, o demônio está ali, pronto para nos tentar. São Pedro vai dizer: como um leão pronto a nos devorar. Quando o demônio nos vê trabalhando, fazendo aquilo que temos que fazer, vivendo a nossa realidade, ele nos deixará em paz e irá atrás daquele que está vivendo na ociosidade, na preguiça. Por isso, aquele que está na ociosidade tem muito mais facilidade de cair nas tentações. O ditado antigo já vai nos dizer: mente vazia, oficina do demônio. Ele trabalha com os pensamentos. Portanto, nós os homens, quando o padre diz homens, homem e mulher, precisamos sempre estar com a mente ocupada. Padre, também tem o direito de descansar um pouco. Claro, todos nós temos o direito de descansar. Só que este descanso não é ficar jogado o dia todo numa cama. Este descanso não é ficar amontoado no sofá o resto do dia. Não, temos um momento de descanso e um momento de trabalhar. O dia é dividido em quantas horas?
24 horas. Temos 8 horas para dormir, é o necessário. O corpo, depois de 8 horas, se você fica na cama, não vai te ajudar de jeito nenhum. Temos 8 horas para trabalhar e 8 horas para fazermos o nosso lazer, para irmos fazer uma caminhada, irmos fazer uma compra, o que for que seja, ler um livro, o nosso entretenimento. 24 horas. Como você tem aproveitado o tempo? Está vivendo na ociosidade? Está cedendo à preguiça? Amanhã faço. Deixa aí, amanhã faço. Se você não fizer, ninguém se colocará em prontidão para fazer por você. Sempre escutei. Alguém bate no portão da nossa casa oferecendo uma cesta básica para nós? Não. Alguém bate no portão da nossa casa oferecendo, viu? Tem uma conta de luz, de água para pagar? Viu, fulano, quer que limpe a sua casa? Se alguém acontece isso, me avise. Mas isso não nos acontece. Se eu não fizer aquilo que tenho que fazer, ninguém fará por mim. Portanto, quando eu entro nesta dinâmica, eu rompo com as oportunidades de cair no pecado. Porque, irmãos, Deus nos gerou como primícias. O que significa primícias? Como os primeiros a usufruir de todo o bem que Ele nos concedeu. Portanto, não nos deixemos ser corrompidos pela ociosidade, pela preguiça e pela amnésia. Quer dizer, por deixarmos de contemplar o bem que Deus está fazendo conosco. E quando o padre diz o bem, significa todas as realidades, sejam elas alegres ou não alegres. Deus permite na nossa vida para olharmos para Ele e para vermos de fato o que existe dentro do nosso coração. Quando você e eu entrarmos em nós mesmos e descobrirmos o que tem no nosso coração, nós nos tornaremos mais humildes diante da palavra, diante da realeza de Deus. Portanto, não deixemos que o fermento dos hipócritas, dos fariseus, penetre o nosso coração. E é muito fácil isso acontecer. Alguns reclamam que, por exemplo, talvez o padre ultrapasse um pouquinho a missa 1 hora. Tem pessoas que ficam olhando no relógio. Aí que o padre fala mais ainda, para ser provado na fé. 1 vez por semana vem à missa, 1 hora escutam Deus falando. Este mundo aí fora está constantemente nos evangelizando, constantemente, através de uma música. Mesmo que você não queira escutar esta música, ela está lá no seu subconsciente e vai ficando tudo harmonizado no subconsciente. Alguém que xinga vai ficando no seu subconsciente, e este mundo vai nos formando para sermos como eles. Salmo responsorial: bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Nos deixemos então ser formados por Deus, por sua palavra, sermos iluminados por ela, edificados, corrigidos por ela, para assim produzirmos frutos e não cairmos nas tentações do demônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.